Olá, meu nome é André Felipe e o grupo formado por mim, por Adriano Rocha, por Augusto José, por Daniel Quintela e por Davidson Galindo, teve o comprometimento de falar sobre análise de decisão na indústria do petróleo em um projeto realizado na disciplina de avaliação econômica de projeto de óleo e gás de Engenharia de Petróleo da Universidade Federal de Alagoas. A primeira das aulas introduz um pouco o assunto, que é dividido nessa introdução em métodos, em árvore de decisão, valor da informação e análise de bias. Durante a introdução à análise de decisão da indústria do petróleo, nós vamos contextualizar o assunto, falar um pouco de análise de decisão, análise de investimento, incertezas na exploração e repassar as referências bibliográficas utilizadas. Decisão trata-se de uma determinação ou resolução a ser tomada visando iniciar ou concluir uma situação, impondo uma mudança de estado. Parece um termo muito mais complexo, contudo faz parte do nosso cotidiano. Comumente, deparamos-nos com a situação de decidir entre duas ou mais opções, como, por exemplo, o que comer no almoço, qual esporte praticar, ou até mesmo em qual posição dormir. Mas e quando essa decisão desencadear consequências gigantescas? A indústria de óleo e gás é movida por frequentes movimentações financeiras que chegam à casa dos bilhões de dólares, podendo levar empresas à falência ou à total estabilidade financeira. Vamos ao exemplo. Ao mesmo tempo que a British Petroleum, em 2010, passou por um desastre ambiental causado por uma falha estrutural de um poço indevidamente projetado, que levou a multas bilionárias pelo desastre ambiental, ela também pode fazer uma perfuração na mesma região, Golfo do México, em um reservatório extremamente produtivo, utilizando técnicas de recuperação que podem fazer, nessa plataforma Thunder Horse, o aumento de até 65 milhões de barris, tornando viável economicamente a exploração na região, gerando um lucro que pode garantir à empresa maior segurança às suas economias e abrindo portas para amplificar o mercado. Sendo assim, criam-se diversas situações de indecisão. Perfurar ou não? Se arriscar ou não? Criamos a necessidade de análise de investimentos que podem ser fundamentais para viabilizar uma resposta ideal para as dúvidas que surgem. Na indústria de óleo e gás, a decisão ainda é mais acentuada, dado o ambiente de incerteza que envolve a indústria. Esse ambiente é carreado, por exemplo, com a ausência de parâmetros essenciais para a determinação da viabilidade de projetos de exploração e produção. Nogueira, 2009, define análise de decisão sendo o uso de processos racionais para selecionar a melhor alternativa de um conjunto de possíveis opções. Procurando realizar a seleção de forma mais correta possível, surgem metodologias que podem agir sem ou com experimentação. Elas agem a priori, caso sem experimentação, quando se baseiam em informações prévias que podem ser convertidas em forma de probabilidade, ou a posteriori, no caso as com experimentação, quando realizam testes adicionais para melhorar estimativas preliminares. Essas metodologias que vão ser citadas no trabalho são métodos, que nós vamos ter o VPL,
a análise de sensibilidade, o VME, e a teoria da utilidade, a árvore de decisão, o valor da informação e análise de bias. Mas, pegando toda essa metodologia, nós temos que aplicá-la dentro de uma análise de investimento. O investimento pode ser considerado o comprometimento do capital feito sob diversas formas por uma empresa visando, de modo durável, manter ou melhorar a situação econômica da empresa. A análise de investimentos pode ser de grande valia nas decisões de compra ou venda de ativos, que podem influenciar diretamente ou indiretamente no desenvolvimento a partir da viabilidade econômica do projeto. Na análise de decisões de investimento, todas as incertezas têm um efeito significativo, potencial e podem, sobre os resultados do modelo, ser quantificado em um quadro global e coerente. Por isso, é importante analisar as prováveis incertezas que podem existir dentro da exploração. No âmbito da indústria do petróleo, as incertezas podem variar em diversos quadros, como, por exemplo, o grupo geológico, geoquímico e geofísico, que podem ter incertezas baseadas na probabilidade de sucesso exploratório, no volume do petróleo e na qualidade do petróleo. Elas, basicamente, nessa classe, são considerados fatores de estado de natureza, uma vez que a probabilidade de sucesso exploratório dependerá da existência da rocha reservatório geradora e também da relação espacial e temporal deste com outros elementos que caracterizam o sistema petrolífero, além de levar em consideração a composição e classificação química dos fluidos existentes. Quanto à geopolítica, nós devemos lembrar dos conflitos armados, da produção da OPEP, das questões ambientais, que podem ser essenciais para criar um quadro de incerteza dentro da indústria do petróleo. No quadro político-econômico, nós podemos lembrar que existem problemas como indicadores econômicos, sociais, o envolvimento do Estado com a indústria, a tributação, o conteúdo local, programas de exploratório mínimo, além de custos baseados em risco de crédito, que podem fazer com que se torne viável ou inviável e aumentando, assim, a incerteza dentro da indústria do petróleo. Em relação ao RH e à cultura empresarial, incertezas como programas de metas incentivos, experiência de desempenhos atingidos, estrutura gerencial da empresa, personalidade e cultura dos decisores, missão, objetivo e metas da empresa podem diretamente afetar na forma de gestão em que será dada o projeto de óleo e gás. Quanto aos riscos, existem chances de perdas de ativos, aumento de custos, demora no cronograma. Falando sobre o mercado, deve-se levar em consideração demanda, substitutos, infraestrutura, problemas com produção, refino e transporte, que podem variar também o preço do petróleo e do gás, e a relação entre reserva e produção. No âmbito da engenharia de reservatório, de produção e de superfície,
a viscosidade, permeabilidade, a temperatura, a localização da reserva, o mecanismo de produção, a pressão, enfim, fatores relativos à localização da jazida, entre elas a profundidade e as condições ambientais também podem ter fundamental relevância frente às incertezas da indústria de óleo e gás. Como podemos ver, as incertezas dentro da indústria criam um quadro gigante de parâmetros a serem analisados. Desta forma, é importante uma análise correta dos investimentos a serem tomados para assim tomar a decisão mais adequada para um projeto de óleo e gás de maior sucesso e lucratividade para a empresa. Essas são as referências bibliográficas. Continuem acompanhando as aulas de análise de decisão na indústria de óleo e gás. A próxima aula fala sobre métodos.